sabe que aquela coisa que promove o equilíbrio na sua vida profissional e no seu trabalho, né, pessoal e trabalho, é também exatamente aquela coisa que tira esse equilíbrio. E a gente está falando de uma coisa que a gente tem aqui nas nossas mãos, está aqui em cima da mesa, o nosso celular. Essa tecnologia, há um tempo atrás, a gente nem imaginava que teria tanto poder de processamento e tantas funcionalidades dentro de um pequeno dispositivo, né? Parece que era coisa dos Jacksons. Mas isso faz com que a gente tenha acesso a informações, que a gente consiga, né, de alguma forma, trabalhar melhor e ter contato com os nossos parentes, nossos entes queridos também, mas isso também nos dias que a gente está lá descansando, onde deveria ser o nosso repouso, faz com que a gente esteja conectado. Então a gente pode até dizer que em alguns momentos a gente está conectado o tempo todo no trabalho, graças a essa tecnologia, que ela tanto pode ajudar, como ela também pode ser um impeditivo para que a gente tenha esse equilíbrio. Mas, em contrapartida de tudo isso, não sei se você já ouviu falar de Domenico De Masi, que era um sociólogo italiano. Ele falou uma coisa muito interessante, que essa coisa lá atrás, em 1980, ela está acontecendo agora, nesse exato momento. Ele tem um livro chamado Ócio Criativo. Ele falou que em determinado momento a sua profissão, aquilo que você faz, o seu ganha-pão, aquilo que você trabalha, vai se confundir com a sua diversão. Então, muito provavelmente, lá atrás ele tinha falado que existiriam profissões que hoje você estaria sendo remunerado enquanto você descansa. Veja como seria interessante, né? Você receber, né? E receber um bom dinheiro enquanto você está fazendo uma coisa que você gosta muito, ou talvez uma coisa que te dá prazer, né? Esses dias, até para os ouvintes entenderem do que eu estou falando, né? A gente está falando de profissões, por exemplo, como YouTubers. Uhum. Você imaginou quando era criança que teria YouTubers? Não tinha nem essa tecnologia lá atrás. Mas tem gente ganhando muito dinheiro através do YouTuber, jogando videogame, que são os gamers, né? Na minha época, minha mãe brigava para eu parar de jogar videogame para que eu pudesse estudar, fazer alguma coisa. Mas hoje não, existem algumas profissões, graças a essa tecnologia que está proporcionando, fazendo com que a gente tenha um equilíbrio, mas só que um equilíbrio misturado entre o seu descanso e entre a sua profissão e a sua atividade. Olha que interessante. Da mesma forma, né, que a gente equilibra uma casa para que todo mundo ali, para que a gente vê uma casa como um sistema, né, para que ver que tudo ali funcione bem, tudo ali entre todos estejam todos bem, os membros daquela família, e também o emprego, o trabalho é como um sistema também. Existia uma crença lá no passado de que você não deve levar para o seu trabalho coisas da sua casa, né, problemas que você tem lá, assim, estar pesado no trabalho, por exemplo, estar meio chateado, mas também você também não podia fazer o contrário, né, levar problemas do trabalho para casa. Mas eu falo uma coisa para você, que isso é praticamente impossível, porque não tem como você separar o seu papel de casa e o seu papel de um funcionário também, de um líder lá, de um gestor, um jornalista, como é o seu caso. Então acontece que você acaba misturando e tudo funciona como um sistema, né? Tem até, né, a gente pode até dizer que começa um pouco com os termos, né? Uma empresa, ela tem clientes e elas também chamam muitos profissionais de recursos. Mas esse é um nome, a gente tem até o departamento o RH, recursos humanos. Mas quando você começa a falar de recursos, né, poxa vida, você está comparando recursos, né, uma pessoa com uma coisa, um recurso que você tem, uma cadeira, um computador, alguma coisa assim, né? E algumas empresas mais do passado, elas chamavam de departamento pessoal. Recursos humanos e departamento pessoal. E departamento pessoal é um nome, digamos assim, até um pouco mais humanizado, né? Uma coisa assim um pouco mais próxima. Então as empresas, elas podem e elas devem também, para equilibrar esse sistema entre vida pessoal e vida profissional, fazer com que o colaborador ele esteja bem dentro da empresa também. Por qual motivo? Porque se ele está bem dentro da empresa, ele vai estar bem também em sua casa, criando um ambiente harmônico ali também, e vice-versa. As empresas também podem promover
dando até assistência psicológica ou coisas assim, para que as pessoas elas estejam bem em casa também. Porque elas estando bem em casa, elas vão estar bem no trabalho também. E por consequência, o que vai acontecer com uma empresa onde todo mundo está bem? A empresa vai ser produtiva e ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Então é muito difícil desmembrar isso, né, Marcelo? Essa vida pessoal e profissional, e mesmo porque, como você colocou, está interligado, né? Você tocou num ponto interessante, porque se a pessoa, o colaborador, né, ele não está bem ali emocionalmente, na sua casa, na sua vida pessoal, vida familiar, profissionalmente vai ser um desastre. Ele não vai estar. Né? Ele não vai estar. Né? Vai ser um desastre, vai ser o pior dia, talvez, daquela empresa. Talvez para a empresa onde esse profissional que ele não está levando uma vida muito boa em casa, talvez ela não tenha também bons rendimentos, porque se a pessoa ela não está rendendo, digamos assim, um vendedor, que ele está com um problema de relacionamento em casa ou alguma coisa, talvez nem com a esposa, mas com o irmão, alguma coisa assim, vai fazer com que ele não dê o máximo, ele não tenha as principais ideias ou as principais sacadas que ele poderia ter se ele tivesse com uma mente lá equilibrada, se ele estivesse em uma, como a gente chama na programação neurolinguística, com uma posição de recurso. Quando você está numa posição de recurso, você tem mais ideias. É assim, é como se sua mente ela estivesse fervilhando em ideias e você aproveita as pequenas oportunidades que talvez elas estejam ali passando. E se você está bem, você vai aproveitar. E se o profissional aproveita, a empresa cresce. E se o profissional não aproveita, o que acontece? Ele pode perder coisas ali, oportunidades. Marcelo, quais são os benefícios aí para as empresas que investem no bem-estar de seus colaboradores e promovem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Marcelo? Para as empresas, Marcos, a gente pode falar que é lucros, cifrões, resultados, né? Tem coisa melhor para um empresário do que ele ter isso, né? Ter cifrões caindo na conta, a empresa funcionando e tudo que ele mais sonhou, mas isso também, né, vai ter seu preço do lado deles, né, do lado dos empreendedores, porque é preciso que eles passem a entender que os profissionais, aqueles que não entendem ainda, mas eles entender que existem humanos ali. A gente não tem mais um departamento de recursos humanos, né? Não são recursos, são pessoas. A gente está falando de departamentos de pessoas, departamentos pessoais, né? É preciso eles entenderem também que a pessoa ela tem uma vida pessoal, ela vai precisar em alguns momentos se ausentar ali das suas funções para passar no médico, para fazer alguma coisa, para fazer coisas até de que a gente pode chamar de cunho pessoal. Né? Se eu tenho uma demanda de cunho pessoal, né, às vezes eu não vou dividir com a minha empresa lá falando que, ó, por que você vai se ausentar hoje, né? Ah, eu vou me ausentar porque eu tenho que fazer isso, ou não. Você simplesmente vai falar, olha, é uma agenda, um compromisso pessoal. E pronto, ponto. Não precisa o gestor ficar insistindo. Eu já passei por empresas onde que eles esmiuçavam e eles queriam saber, mas o que é que você vai fazer, né? Tá errado, não precisa saber, né? Confie no seu funcionário, confie no seu colaborador. Saiba que ele tem as suas agendas, saiba que ele tem que se afastar, porque isso vai fazer com que ele se equilibre emocionalmente, profissionalmente. Da mesma forma que em algumas situações ele pode fazer algum plantão para resolver algumas coisas da empresa em casa, ele também pode fazer o contrário. Ele pode resolver algumas coisas pessoais no momento que ele deveria estar trabalhando. Mas às vezes as pessoas elas também não fazem isso. Por qual motivo? Porque elas se sentem, né, quase que... Eu já conversei com uma pessoa que ela falava que ela se sentia incomodada quando ela faltava no trabalho mesmo para ir no médico. Porque era uma coisa que ela não deveria estar fazendo, né? Por mais que a empresa não ligasse para isso, ela se sentia incomodada e ela se sentia que estava fazendo uma coisa errada. Que eu falava para ela, é um direito seu, né? Você se cuidar. Porque se você se cuida, você pode ter uma vida melhor. E as empresas também, por este ponto, elas podem, né, e elas devem, né, também prestar atenção se as pessoas estão deixando muito a sua vida pessoal de lado. Por qual motivo? Porque se isso acontece, em algum momento, pode ser que não cobre agora, pode ser que não seja nesse exato momento, nesse exato ano talvez, mas lá na frente, a vida vai cobrar, vai fazer com que esse profissional ele não performe bem, porque foi uma dívida que foi sendo construída, foi
sendo criada a longo prazo, se você deixa a sua vida pessoal um pouco de lado agora, lá na frente isso vai cobrar de você. Marcelo, o que você acha, por exemplo, o que você diria às pessoas que estão nos acompanhando agora? E nós sabemos que existem fatias de pessoas que trabalham em home office, né? Sim. Então existem fatias de pessoas que se deram bem com home office e tem aquelas que não se deram bem com home office e elas acabam se atrapalhando e aí ela tem... É uma loucura, porque ela está dentro da casa dela, né? E ela tem que prestar um serviço num determinado horário. Como é que se organiza isso, hein, Marcelo? Essa é uma pergunta bem interessante, Marcos. Eu sou uma das pessoas que se deu muito bem no home office, porque a gente já pedia lá atrás que isso acontecesse e as empresas meio que elas negavam, elas não estavam querendo muito não. Mas, como até a gente falou num programa passado, as pessoas, se elas não estão se dando bem no home office, o que elas têm que fazer? Volta para o escritório. Volta para o escritório, simples assim. Se o seu escritório não possibilita, não tem um lugar para você trabalhar lá, não tem mais portas, não sei o quê, existem alguns coworks, né, alguns escritórios remotos, escritórios virtuais ou escritórios compartilhados, onde você pode ir, você aluga ali por hora, claro, você vai ter um custo, você aluga ali por hora e você vai poder estar num ambiente fora da sua casa trabalhando. Ou então, se você não quer gastar, né, se a sua empresa não vai dar esse reembolso para você, vá para a empresa de um amigo que você sabe que ele te disponibiliza uma mesa lá, minimamente, para que você possa colocar seu computador e trabalhar de lá. Porque o trabalho em casa, o trabalho home office, ele pode ser muito bom, mas ele, como você falou, ele pode ser um verdadeiro desastre. Porque as pessoas, elas têm que criar aquela rotina, né? A gente estava falando que no programa passado, que é até interessante você se vestir, colocar tênis, se perfumar para trabalhar no home office, porque quando você faz isso, parece que despertou, ligou uma chave, né? E essa chave fala para você agora estou trabalhando, então eu vou fazer diferente. Ou então, depois em um dado momento, você tira o computador, coloca outra coisa, você pode usar até a mesma mesa, ou você vai para uma outra mesa, né? Aí você fala, a partir de agora, esse é meu tempo livre, agora eu estou fazendo coisas da casa. Antigamente a gente não ouvia falar, não existia pessoas que sofriam de depressão. Tudo bem, a depressão foi uma coisa que teve o protocolo recente, né? Não é tão lá atrás. Mas as pessoas parecem que elas eram mais felizes antigamente. E isso não acontece tanto hoje, né? Por qual motivo? O que mudou de lá para cá? Né? Por que a gente tem tantos casos assim? Por que esses são grandes desafios? A gente acredita, falando da neurociência, falando das terapias, da programação neurolinguística também, que o acesso à informação que a gente tem hoje, o celular ele traz, né, uma facilidade imensa para você acessar tudo quanto é tipo de informação. Por exemplo, até quando teve a notícia, né, daquela tragédia com o avião na semana passada, eu não vi no jornal, porque eu estava trabalhando, eu estava fazendo algumas outras coisas, mas logo eu peguei o celular e eu comecei a pesquisar sobre aquilo, né? Mas só que a gente percebe que em alguns assuntos, algumas coisas que a gente vai pesquisando, a gente acaba se enfiando e a gente vai entrando tanto naquilo, a gente vai entrando no assunto, um assunto puxando o outro. Quando a gente vê, passou horas fazendo uma coisa. E antigamente a gente não tinha isso. Para que você tivesse acesso às informações, o que você fazia antigamente? Você esperava o jornal impresso, né? Muito antigamente era o jornal impresso. Depois você assistia os telejornais, você era informado, às vezes até pelo rádio, a gente estava falando de rádio aqui agora há pouco também no intervalo. Então você ouvia tudo isso, né? A informação ela demorava um pouco para chegar. Mas agora, o que está acontecendo é que a gente tem acesso a muitas informações chegando ao mesmo tempo e ainda você precisa, com tudo isso, equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida do trabalho. Você tem que equilibrar todos esses pratos. Muitas vezes eu me vejo, né, com aquela antiga imagem de que você está lá equilibrando pratos, deixando os pratos rodando, né, para que nenhum deles caiam, né, seja o seu trabalho, seja a sua vida pessoal, seja as suas coisas, o que você gosta de fazer. Mas isso é um grande desafio, Marcos, né? Você saber que você precisa equilibrar tudo isso e ter uma qualidade de vida melhor para você. Agora, Marcelo, e o que você pode trazer aí como dicas aí para quem está nos ouvindo e busca aí este equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Marcelo? Olha só, Marcos, eu vou dar 5 dicas para o pessoal que está nos ouvindo agora
para que eles possam fazer isso, e são cada uma delas pode ter uma surpresa, né? Primeiro, crie uma rotina. As rotinas são úteis para o nosso equilíbrio. Por qual motivo? Porque as rotinas, elas trazem uma previsibilidade. Você sabe o que você tem que fazer. Você não fica pensando que eu vou fazer ou não. Segundo, coloque nesta rotina lazer e diversão. Você tem que equilibrar as suas coisas, o seu trabalho. O lazer e a diversão é tão importante quanto o trabalho, porque isso faz com que você tenha ali um momento onde a sua mente desacelera, e você você consiga se desenvolver e pensar. Até falando no lado ócio criativo, ele depende muito disso. E agora, terceira, você não vai conseguir ajudar todo mundo. Quando você não se ajuda, quando você não se valoriza, primeiramente, você precisa estar bem para você poder auxiliar as pessoas. E algumas pessoas, elas acabam se perdendo nisso quando elas tentam fazer tudo ao mesmo tempo, ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo. É importante também se planejar. Quarta dica, pare um dia para escrever, para anotar, mesmo que seja num papel simples. No domingo à noite é uma excelente oportunidade para isso. Quais são as macroatividades da semana? Aquelas coisas que você precisa fazer, que são muito importantes na segunda, na terça, na quarta e na quinta, não com uma visão detalhada, mas com uma visão macro das coisas. Coloque o seu trabalho ali, coloque as suas consultas médicas, coloque os seus estudos, o que você tem que fazer. E a quinta dica, também bastante importante, vão surgir imprevistos. Por mais que você planeje, Marcos, por mais que você coloque ali uma rotina organizada, vão surgir imprevistos, mas se acontecer isso, né, se alguma coisa sair fora do plano, tá tudo bem, aceite, né? Aceite, crie um plano para você se recuperar. Essas são as 5 dicas que eu dou para o pessoal. Muito bem, Marcelo, dicas valiosas. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aqui por você estar conosco no RBN Notícias, colaborar aqui com este tema aqui, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mais uma vez, muito obrigado aí. Vamos deixar marcado o nosso próximo encontro aí daqui 15 dias, né, Marcelo? Bora lá, daqui 15 dias a gente tem mais um encontro. Muito bem, Marcelo.